Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Na história de hoje, vocês vão ver algumas lendas assustadoras sobre espantalhos. Esse vídeo foi uma indicação do nosso querido inscrito Rony Souza, que sempre está por aqui marcando presença e deixando aquele like maroto. Valeu Rony, tamo junto sempre. Se você quiser também deixar sua sugestão, deixa aí nos comentários. Agora vamos lá para o nosso vídeo. As lendas dos espantalhos. Espantalhos são bonecos muito comuns em sítios, fazendas e chacras. Eles são feitos para assustar as aves das plantações. Palha e outros materiais são usados na confecção do espantalho. Geralmente, são colocadas roupas velhas, recheando com palha, e uma cabeça feita de couro, ou até mesmo segurando uma vassoura. Para a finalização, recebe um chapéu e é posto no meio da plantação a ser protegida. No Halloween, os espantalhos recebem luz interna e servem de decoração. São lembrados como figuras macabras, pois sua feição causa medo a algumas pessoas. Antigamente, em contos e histórias de terror, os espantalhos pareciam sendo os personagens principais e geralmente eram trazidos à vida por magia praticada por bruxas europeias que migraram no século XVII para a América. Elas tinham um pacto com o demônio e usavam o espantalho para perseguir os inimigos. Significados ocultos. Há uma tradição popular que diz que cada tipo de espantalho tem um significado diferente. O espantalho sem cabeça, por exemplo, simboliza a morte. Diz a lenda que se estiver em uma região rural e ver um espantalho sem cabeça, é sinal que alguém da sua família falecerá em breve. O espantalho sem a mão simboliza a traição. Diz a lenda que algum tipo de traição pode ocorrer na vida de quem avistar o espantalho desse. O espantalho sem os pés simboliza a inveja. Dizem que se você avistar algum espantalho sem os pés, é sinal de que alguém ficará com uma grande inveja de você e por isso é capaz de te prejudicar. O espantalho com cabeça de abóbora simboliza o azar. Diz a lenda que ele pode trazer azar na vida de quem chegar perto dele. As lendas macabras. Selecionamos para vocês aqui 3 lendas que envolvem espantalhos. A primeira delas é brasileira e envolve um espantalho com o macabro dom da premonição. Já a segunda percorreu a internet e é sobre um espantalho que gosta de observar suas vítimas. E a terceira é uma lenda muito famosa entre universitários dos Estados Unidos e fala sobre um espantalho protetor. Depois dessas lendas aterrorizantes, você nunca mais irá olhar para um espantalho da mesma maneira. A lenda do espantalho premonitório, Rio Grande do Sul. Essa lenda foi contada por Dona Lurdinha e se passou na região rural de Ibirubá, no estado do Rio Grande do Sul. Seu Antônio ficou sabendo que a fazenda vizinha foi vendida para uma família distinta, um casal com 5 filhos. Já no começo, ele notou que esses vizinhos eram muito trabalhadores, pois arrumaram roça e colocaram um espantalho muito bonito no meio da plantação. No primeiro dia, seu Antônio ficou admirado e viu que jorrava sangue naquele boneco. Então ele se aproximou e o sangue desapareceu. Dessa forma, o homem pensou que se tratava apenas de uma ilusão de ótica. No segundo dia, no caminho de casa, seu Antônio resolveu observar o espantalho do vizinho novamente. Tudo estava indo bem, até quando a cabeça do espantalho caiu. Então o homem levou um susto e saiu correndo. No terceiro dia, seu Antônio viu que tinha colocado a cabeça do espantalho no seu devido lugar. Dessa forma, ele continuou admirando o boneco. Quando percebeu que no lugar do espantalho surgiu uma pessoa sangrando, o homem aproximou-se novamente do boneco e viu que se tratava apenas de um espantalho. E que aquilo só poderia ser uma ilusão de ótica de novo. No dia seguinte, seu Antônio viu que havia muitos carros de polícia na estrada. Então, no caminho, ele avistou um homem sangrando no lugar do espantalho. Quase não acreditou no que via. Seu Antônio se aproximou e reconheceu o rosto do seu vizinho. Os policiais comentaram que o homem havia sido assassinado
a facadas. Seu corpo tinha sido colocado no lugar do espantalho. A lenda do espantalho observador. Essa é a lenda da internet. Reza a lenda que em todo dia 7/7 de cada ano, um demônio, aparição, visita o quarto das pessoas malvadas. Essa aparição não fala e nem vê. Seus olhos são costurados, sua boca também. Poucos já ouviram e sobreviveram para contar, e os que tiveram essa sorte o descrevem como um espantalho. Os relatos das vítimas são idênticos. Abaixo você vê a história de Billy, um garoto de 16 anos que teve o azar de ver a criatura. Eu era um garoto mau, não respeitava nada nem ninguém. Certa noite, enquanto eu estava dormindo, eu acordei com um barulho semelhante de uma vassoura varrendo o chão. Pensei que poderia ser minha mãe varrendo a casa, mas me toquei que eram 2 da manhã e meus pais estavam na casa dos parentes. Então me levantei e fui em direção à porta, que dava acesso à rua. Sim, eu fui um covarde. Eu apenas queria fugir, de seja lá o que fosse. Mas a porta estava trancada. Então voltei para o meu quarto e tranquei a porta. Me deitei e cobri a cabeça. Foi quando um barulho ficou mais alto ainda. Então parou de repente. Eu me acalmei e por um segundo estava tudo bem. Mas só por um segundo. Logo em seguida começaram a puxar meu cobertor. Eu me desesperei e comecei a gritar e chorar. Então quando eu olhei, lá estava ele. Oh Deus, era horrível. Ele se vestia como um fazendeiro. Quando ele me viu, a costura que era sua boca sorriu. E ele ergueu uns 2 dedos e emitiu um som, como quando pedimos para alguém ficar quieto. Eu não obedeci, comecei a gritar e chorar novamente. Então o sorriso que era sua costura se transformou em uma expressão de tristeza. Logo em seguida, fazendo com seus pés de palha aquele barulho de vassoura. Tirou do seu bolso uma linha e uma agulha e costurou minha boca. Em seguida, os meus olhos. A dor era tanta que eu não resisti e gritei. As costuras dos meus olhos e da minha boca se romperam, encharcando o meu rosto de sangue, o que me deixou quase sem ver nada. Mas o pouco que vi foi ainda mais horrível. O espantalho tirou do seu bolso algumas fotos e jogou no chão. Depois voltou a sorrir e saltitou até a porta do meu quarto, desaparecendo. Quando sequei o sangue do meu rosto, peguei as imagens. Eram 16 no total. Então vi algo que nunca mais me deixou dormir em paz. Eram todas as fotos minhas, tiradas enquanto eu estava dormindo. Datadas de 7/7 de 96 a 7/7 de 2012. E atrás de cada uma tinha a mensagem: vejo você ano que vem, mas você irá me ver? Lenda do espantalho protetor, Estados Unidos. Essa lenda é realmente famosa nos Estados Unidos. A história é sobre um trote realizado com os alunos de uma universidade local. Eles tinham o hábito de pegar as pessoas que acredita-se serem as mais fracas e ruins do time e os amarravam como espantalhos. Esse trote era bem popular entre os praticantes de beisebol. Esses jovens ficavam pendurados em um campo de milho muito perto da universidade. Os estudantes colocavam seus colegas ruins de bola vestidos como espantalhos a noite toda e só iriam resgatar após o amanhecer. Esse trote macabro continuou por várias gerações de estudantes, até que um dia, devido à falta de precaução dos jogadores que tinham bebido de forma excessiva, penduraram um jovem de ponta cabeça. E por causa do excesso de palhas que o cobriram, ele acabou morrendo sufocado. Após a tragédia, essa tradição foi temporariamente encerrada e os culpados foram absolvidos, após alegarem no tribunal que tudo não passou de um infeliz acidente. E como forma de luto, a universidade ficou sem qualquer tipo de trote por cerca de 5 anos. Passando esse tempo, os estudantes queriam ressuscitar a tradição e resolveram repetir a experiência macabra com novos jogadores da equipe, até que um estudante voltou para a universidade aterrorizado e chorando, após ser deixado no meio do milharal, amarrado, em um espantalho. Ele disse que sentiu um frio intenso, que começou no exato momento em que algo se moveu nas suas costas,
Ele jurou que sentiu como se uma força misteriosa o tivesse soltando. Ao sair do espantalho, aterrorizado, ele teve a certeza que o mesmo estava vivo, e quando se distanciou, ouviu sussurros na escuridão. Dizem que era um espírito que viveu em um objeto inanimado e é dedicado a proteger os indefesos para que eles não sofram como ele sofreu. Bom, pessoal, nosso vídeo vai acabando por aqui. Não esqueçam de deixar seu like. E se tiver alguma sugestão para novos vídeos, deixa aí nos comentários. Agora fiquem todos com Deus e até a próxima.